Qual que é o seu sim. papel? É gerar comprometimento nele. Ele até tem apoio, mas quero gerar comprometimento. Beleza, ele falou para você que quer parar de beber. Beleza. Deu um passo. Beleza, então o que você acha de falar com os filhos? Aí dá uma oportunidade dele ter mais um comprometimento. Até que ele se comprometa com grandes estratégias. Você vai gerando comprometimento. Porque é o que vai ser. Ajuda, mas você gera comprometimento. Então, quando ele estiver comprometido, ele também vai começar a entender a necessidade de mudar. O seu nome, só para eu ter É certeza. Karen. Karen. Eu acho E que aí, sim. Karen? Há quanto tempo você me acompanha? Eu te acompanho desde quarta-feira passada, tem acho que uns 5, 6 dias. Uhum. E o que fez você me Mais ou acompanhar? menos. O que você fez você se interessar por me acompanhar? Então, eu vi, né, um comentário de uma moça num grupo de mulheres que tem no Facebook, e ela estava contando que há um ano ela tinha decidido deixar o esposo, né, mas que alguém Hum, a indicou, e depois disso ela conseguiu com que o esposo dela parasse de beber, né? uhum. Eu até sei quem E é que indicou. eu não lembro o nome dela, não lembro Eu sei quem porque indicou para essa mulher. a outra mulher, É que foi uma aluna minha. eu acredito que sim. É, então eu me vi na mesma situação e resolvi tentar, né? A gente parece que chega um momento que já deve ter escutado isso várias vezes, né? Eu já tentei de tudo, que eu não tenho mais o que fazer. E pelo depoimento dela, eu pensei assim, poxa, pode ser que dê certo, né? Uhum. Então, eu resolvi tentar, porque realmente eu tenho visto muitos, eu estou maratonando teus podcasts, já vi muitos vídeos, já me vi em muitos depoimentos, e chega um momento que tu pensa realmente que se sente só, né? A gente se sente sozinho, eu me sinto, né, além de sentir sozinho, a gente sente um cansaço muito grande, uma tristeza muito grande, uma sensação de fracasso, né? Uhum. E isso foi, né, com o passar dos anos, me detonando, assim, me deixando doente. E até ontem mesmo à noite eu estava vendo um vídeo, um 707, eu vi no gravado, e ela estava falando. E não sei se foi ela que falou, na verdade, não lembro. Eu tinha comentado, eu vou primeiro me tratar, né, para depois conseguir tratar dele. E realmente também pensei assim, porque eu me vi afundada nos meus sentimentos. Até Uhum. fiz várias anotações, né? E eu percebi muitos sentimentos muito, muito ruins, né? Uma tristeza profunda. Eu entrei em depressão graças a uma amiga que eu até acho que ela deve estar vendo, que eu vi ela entrando ali. Ela me levou no médico, eu comecei a, a tomar remédios para controlar mesmo o meu emocional, que eu não conseguia parar de chorar, eu ia para o trabalho e sentava na cadeira para trabalhar, 5 minutos depois eu me levantava e ia para o banheiro chorar, né? Uhum. E é uma sensação de impotência, sensação de vontade de sumir, né? Vontade de sumir, porque eu comecei a me sentir doente e eu culpei muito ele por isso, né? Eu culpei ele, eu senti muita raiva, muita tristeza e comecei a questionar meus sentimentos em relação a ele, né? E começou a ficar pesado para mim, né? Porque eu já comecei a não sentir mais aquele, assim, não saber se eu tinha aquele amor que a gente sempre teve
E eu olho para trás e meu esposo, ele também é bariátrico. E eu não sei, eu já vi muitas pessoas que fizeram redução de estômago e passaram a ser alcoolistas, né? Eu também aprendi esse termo, que para mim era alcoólatra. E eu não sei se tem alguma relação com isso, mas enfim, né? Eu penso que seja uma questão de compulsão. Ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele não é agressivo, ele é uma pessoa maravilhosa, ele tem, né, inúmeras virtudes, inúmeras qualidades, né? E ele... Bom dia, mãe. Bom dia. Eu estou participando de uma live com a minha mãe. Eu estou agora na casa dela, né, que a gente aluga nossa casa na temporada, então agora eu estou na casa da minha mãe. Aí ele é uma pessoa muito boa, não é uma pessoa ruim, é uma pessoa maravilhosa. Então eu olhava para trás e via assim, que eu fui muito feliz, né? Fui muito feliz, e hoje eu não sinto mais isso. Mas aí quando eu comecei, quando eu me peguei procurando vendo os teus vídeos, vendo que realmente há uma luz no fim do túnel, sabe, que eu percebi, que eu senti, e eu pensei, poxa, se tanta gente consegue, por que eu não posso conseguir, né? E hoje o que me move mais é o desejo de vê-lo curado, porque ele é uma pessoa muito maravilhosa, né? Eu penso que eu entendi realmente que é uma doença, eu entendi que ele não faz para me magoar, que não é nada disso, apesar de eu me sentir muito frustrada, de ter me sentido magoada, de ter sentido que ele prefere a bebida do que a mim, sabe? Todas essas coisas. Nós temos 3 filhos, né? Nossos filhos já são maiores, assim, eu tenho de 14, 17, 19, que hoje está morando na casa da namorada. Eu não sei se isso, o fato do alcoolismo dele influenciou ou não, eu até acho que não, mas é um pai maravilhoso, né? Mas eu realmente sinto essa luta solitária. Então, a minha dúvida, sabe, que eu já percebi o alcoolismo dele há muitos anos. Ele tem 13 anos de cirurgia. De 12 anos para cá, eu percebi que ele estava realmente abusando da bebida. E durante 10 anos, ele não reconhecia isso. Ele começou a reconhecer a coisa de 2 anos para cá, e ele às vezes tenta, porque tenta parar. Depois de muitos episódios de bebedeira, no dia seguinte ele se sente mal. E o que eu queria saber, como é que eu vou falar, não com ele, eu já falei com ele várias vezes, eu sei que tem muita coisa para aprender, mas assim, com as outras pessoas, sabe? Porque ele é uma ótima companhia para beber. Então, se alguém quer tomar uma cerveja, lembra dele, sabe? Uhum. E a família dele, minha família, são muitas pessoas. E tipo, por exemplo, como falar para um familiar dele que não convida ele para beber? Uhum. Sabe? Sem expor ele. Porque por muito tempo eu tinha vergonha de expor, eu me envergonho por ele, né? Durante vários episódios de bebedeira, assim, em que ele estava bêbado, eu sentia vergonha. Eu percebo que o meu filho se envergonha, sabe? Eu tenho um filho que ele se envergonha muito e sente muito por isso. Apesar de não falar, eu percebo isso. Outra dúvida seria como conversar com os meus filhos em relação a isso, para chamá-los, se eu devo chamá-los para entrar nessa luta, sabe? Como falar com eles? Eles são adolescentes, né? E eu não sei como falar com eles. Que idades? Ele tem 14, tem um de 14, outro de 17 e outro de 19 anos. 19 anos, tá. Vamos começar pela primeira? O de 19? Não, vamos começar pela primeira pergunta?
A minha primeira pergunta, como Que foi como falar com um familiar, né, com outras pessoas, Exato. com outras pessoas, né, Exatamente. familiares e Isso. amigos, Exato. outras pessoas, certo. Sem expor o meu marido. Que tipo de Sem pessoa? irmãos, amigos, Uhum. sogro, sogra. Irmãos, amigos, sogro, sogra. Deixa eu ver como é que eu começo a te explicar isso. Depende um pouco do contexto. Tem várias formas de fazer isso, tá? Às vezes dá para falar com a pessoa. Eu tenho uma aluna que o ex-marido atrapalhava, vamos dizer assim, né? Sem perceber, ele atrapalhava. E ela conversou com ele e ele passou a atrapalhar menos. Isso já foi útil. Mas eu tenho uma aluna que até estava conversando com ela ontem, que ela tá sozinha, né? Ela mora afastada da família dela, né? Mora ela mais próxima da família dele. E aí ele tem uma empresa em que os funcionários bebem muito, os amigos bebem muito, a própria família dele bebe muito, o irmão dele bebe muito. E aí ela tava com essa, me questionou isso no começo do curso, né? Como é que eu vou lidar com essas outras pessoas? Aí eu falei para ela o seguinte, para ela primeiro lidar com ela e focar nisso, no que ela tem controle. E o que começou a acontecer? Através de ela mudar o jeito de lidar com ele começou, aos poucos, a recusar convites, recusar presentes. Mas ainda a família dele era muito difícil de recusar algum convite, né? Porque ele é muito ligado à família dele. Até que semana passada ele recusou o primeiro convite, porque geralmente quando ele vai na casa da família, recai. E aí, como é um envolvimento muito intenso com a família, é uma coisa muito nova, ela me contou que esse final de semana ele foi, porque não dava para recusar, ele não estava mais com coragem de continuar recusando o convite da família, né? Mas quando ele vai lá, o que a família chama, né? Ah, vem cá, vamos festejar, vamos beber juntos também, né? Tem muito disso. E aí, o que acontece? Ela tentou conversar algumas vezes com os familiares dele, com a mãe dele, mas o pessoal mostrou um pouco de interesse por um tempo, depois estava bebendo com ele de novo. E nem todo mundo se compromete em fazer a sua parte, né? Alguns não vão se comprometer. Aí ela estava frustrada. Poxa, esse final de semana eu vou ter que ir lá com ele. E agora a família dele bebe, vai ser difícil, né? Porque mesmo que agora ele já evoluiu bastante, ele já está evitando bebida, indo para um ambiente assim é mais difícil, né? As pessoas na cara dele, na casa dele, é mais difícil do que em casa, vendo TV, né? E aí era um período desafiador, ela estava preocupada com isso. Mas olha só que interessante. Como ela foi plantando sementes ao longo do tempo no relacionamento dela, que fizeram com que ele fosse ficando cada vez mais comprometido em ficar sem beber. E a família dele foi vendo o quanto ele estava diferente também. Do nada, ela me contou que do nada, uma pessoa que ela menos esperava, que nunca falou nada, bebia também, mas nunca falou nada de apoiar ela, nada. Ele não bebeu. Pela primeira vez, ela contou. Ele não bebeu para ficar com ele, enquanto o outro familiar ficava chamando ele para beber. Então, o pai dele não bebeu. E nunca tinha acontecido isso antes. Por quê? Porque, às vezes, quando você começa a mudar, as coisas se articulam, as coisas mudam. No seguinte sentido, vamos dizer que você começa a mudar e vai começando a gerar mais comprometimento, vai começando a gerar mais... É que um conceito complexo, simplificar, às vezes é difícil para mim. Tá? Porque conforme você vai mudando, você vai levando ele a evoluir nos estágios da mudança também. Que é o quê? Você vai fazendo ele reconhecer que ele precisa mudar e, aos poucos, ter cada vez mais comprometimento em ficar sem beber. E como é que você vai enxergar isso? Não é só ele não bebendo quando é fácil. É ele também evitando lugares, evitando pessoas por conta própria. É ele deixando de ser uma boa companhia para beber.
Daí que eu quero dizer para ti com isso, com essa história, com o que eu estou explicando? Que depende da pessoa, depende do contexto, né? Porque eu te contei 2 contextos diferentes. Um em que a irmã falou com o ex-marido e fez muita diferença. E outro em que ela conversou um pouco, mas a família nem ouviu, não valeu muito a pena, e já fez muita diferença. Então quer dizer o quê? Não existe só um caminho, e o caminho que você vai fazer para lidar com os familiares, mas existe um caminho seu. E esse seu caminho, ele pode levar a um efeito dominó, para que os outros também possam se engajar, ou pode ser que os outros não precisem se engajar também. Tem uma outra aluna que os familiares continuam, a mãe dele gosta de presentear ele com cachaça. E ela não tira da cabeça que isso é um bom presente. Ela ficava muito assustada com isso. E ela me contou que hoje em dia isso não faz mais diferença. Porque ele não aceita, porque ele não bebe. É que é uma construção, que né, você vai focando no que você tem controle. Lidando com ele. E se eu abrir uma oportunidade para outras pessoas, sei lá, se engajarem, melhor. Mas se não abrir essa oportunidade, é interessante você focar no que você tem controle. Eu sei que isso pode parecer... É que às vezes no dia a dia dá vontade de começar, deixa eu dar um conselho para isso. Porque o que não fazer nessas horas? Vamos dizer que ele tem um irmão, né? Sobre irmãos e amigos, e o sogro e a sogra bebem com ele. Geralmente, o que acontece é que eles têm um núcleo, né? Já são acostumados, é um jeito de se relacionar também. Quero ver o fulano, chamar ele para tomar uma. Se você chegar no meio disso e começar a falar, não vai mais tomar uma com o fulano, hein? O que vai acontecer? Essa pessoa vai tender a ouvir que você quer afastar os dois. Mas não é essa a ideia. E aí vai tender a querer tirar você da jogada. Então você não entra por aí. Esse é um engano. Como é que você vai fazendo? Você pode ir ao longo do tempo, começando lidando com a sua parte, estimulando a mudança dele. E aí, conforme abrir oportunidades, você até pode ir conversando com os outros, mas muitas vezes os outros vão... Porque uma coisa é você chegar e falar para alguém, olha, fulano fica mal, melhor não beber com ele, porque tem gente que não acha que é alcoolismo e continua bebendo porque acha que não é alcoolismo da pessoa, e tem gente que acha outra coisa. O que vai mudar? Ele já ia beber mesmo. Eu não vou beber com ele porque não vai mudar nada. Não vou salvar ele porque eu não estou bebendo com ele. Ele é adulto, se ele não quiser, ele não bebe. Então, eu chamar ele para beber não faz diferença. Tem gente que acredita nisso. Só que como é que você quebra isso? E tem gente que quer ajudar, mas acredita nisso. Você quebra isso com prova. Uma coisa é você falar, olha, igual você disse que você viu, que você veio, começou a me acompanhar e você viu. Se fosse só eu falando, olha, vem cá, é possível fazer quem você ama parar de beber através das mudanças do seu comportamento. Se eu olhar para minha cara, ia dizer assim, tá, não acredito. Cadê? Nunca vi? E aí você começou a ver, tanto que você começou a vir, a querer saber mais, quando você viu uma prova, você viu um depoimento de uma pessoa dizendo que funcionou. E aí você viu, poxa, tem tanta gente que conseguiu, nossa, então deixa eu ouvir. Sim. Até a pessoa ter uma ideia de que aquilo é verdade, às vezes ela não escuta a gente. Então, se você chegar e falar, olha, melhor você não beber com ele, porque isso pode fazer ele melhorar, talvez a pessoa não te escute de primeira. Mas conforme você for mudando com ele, e as pessoas começarem a olhar, por exemplo, essa minha aluna que eu estava te contando, que o pai dele não bebeu ontem, pela primeira vez, uma semana passada, um amigo dele de muitos anos comentou com ela que ele estava muito diferente, que nunca viu ele tão bem. E aí olhou e pensou assim, cara, o que está acontecendo? E muitas vezes é aí que as pessoas começam a ficar curiosas e começam talvez até a perguntar, se interessar, porque ela olha, então é possível. Que tem muita gente que precisa ver para crer. Daí para ouvir você mais, né?
Entendi. Ah, mas senão elas ficam achando, ó, ou não é alcoolismo, ou não é, ou não faz diferença. Não que não queiram ajudar. E alguns não ajudam, sabe por quê? Porque são alcoolistas. E daí, para eles olharem sobre a possibilidade de não beber, assusta muito eles. Mas daí, para quem é alcoolista, eu recomendaria você não começar por essas pessoas, se você for conversar. Porque já dá trabalho Foca nesse primeiro. Foca nesse Depois você pensa no outro, se for pensar ou não, mas foca nesse Já é o trabalho suficiente. Não foca em querer mudar todo mundo ao mesmo tempo. Bem trabalhoso. Foca nesse Vai ter gente que vai ficar... Quanto mais brava a pessoa ficar só dessa ideia de não beber, mais você começa a pensar o seguinte: essa pessoa aí talvez seja alcoolista. Por que é tão difícil para ela imaginar que precisa parar de beber? Aí você foca nas outras. Na verdade... Mas primeiro em si, né? Sim. Na verdade, muitos já percebem, né, a situação do meu marido, só que realmente não é... Nem percebo que sejam alcoolistas também, mas é mais por costume mesmo, sabe? Por costume, ou de repente porque eles não conseguem ver a seriedade do problema, sabe? Eu tenho mais uma pergunta que eu esqueci de falar. Ele me disse, há uns poucos dias atrás, porque ele percebeu o meu distanciamento, né? Eu quase saí de casa, e isso o assusta muito. E ele disse para mim que ele sabe que ele está num caminho de autodestruição. E ele disse que precisa de mim porque eu sou o norte dele. E isso me assustou muito, porque eu me encontro numa situação muito fragilizada, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou ajudá-lo se eu não sei nem como me ajudar? Né? Então, e isso me assustou. E às vezes eu fico muito triste quando eu vejo que ele bebeu, né? Quando ele bebe, isso me entristece demais. Mas antes eu brigava, eu discutia, eu tentava fazer ele entender que estava errado, né? E eu já entendi que isso não adianta. Então agora, de um tempo para cá, eu tento não falar mais, só que eu não consigo esconder dele, ou disfarçar essa minha tristeza, e isso deixa ele muito ruim. A minha tristeza, a minha decepção, a minha frustração, né, ela transparece de tal forma que assusta ele e deixa ele, às vezes, até irritado. Cara, e eu não sei isso. A gente está com 4 perguntas. Eu tenho medo de a gente não conseguir explorar uma e a gente começar a ir para as próximas. Você sabe o que pode acontecer se a gente fizer isso? Daí você pode sair da live e pensar, meu Deus, eu falei tudo, mas não consegui entender nada. Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Sim. Será que a gente... Vamos só concluir aquele outro que você falou, sobre os amigos? Porque uma coisa vai levando a outra. Uma coisa tem a ver com a outra. Né? Você falou, olha, tenho medo de não saber o que fazer. Mas tá, você está começando a aprender. Beleza. Você estava falando sobre como você não quer expor, porque você sente vergonha. Eu me envergonho por ele. Você se envergonha por ele. Você pode dar um exemplo, mesmo que seja imaginário, de que tipo de coisa você sente vergonha? Mesmo que seja por cima, mesmo sem detalhes. É do estado que ele fica, né? Isso me envergonha por ele, porque eu sei que... a gente sabe, né, que uma pessoa que tá bêbada, né, eu acho que perde o respeito das pessoas. É isso, eu acho que é uma situação tão deplorável,
Eu sempre tive tanto pavor disso, que isso, para mim, é um estado muito vergonhoso. Eu Né? Que entendi, perde mas, Karen, completamente o controle. quando a gente está fazendo uma coisa estratégica, às vezes a gente faz coisas que não são intuitivas. Que num primeiro momento podem parecer loucura. Eu vou te dar uma ideia. Essa vergonha que você sente e que as outras pessoas podem ver, e isso aí deixar ele numa situação mal visto, assim, né? Sim. Eu não teria tanto medo disso. Seguraria essa vergonha. Que às vezes é difícil não sentir a vergonha, mas você pode fazer mesmo sentindo vergonha. Mas por que faria uma coisa dessas? Por exemplo, se você vê ele num lugar que as pessoas vão ver ele embriagado, deixa queimar. É assim, ó, eu falo assim, é de morrer? Tá passando um risco de vida ou coisa assim? Porque isso não dá pra brincar. Não, pelo amor de Deus. É uma coisa séria. Mas assim, ó, Quando é pega de o carro e vai morrer? dirigir, é perigoso. Mas assim, ó, é de morrer? Não é de morrer? Já começa a pensar, poxa, então, será que essa situação, beleza, ele foi lá e deu esse vexame. Porque o que você vai fazer nessas horas para não passar vergonha? Vai levar ele embora? Dá, Mas ele não tentar levar vai ele embora. Mas deixa. Porque você estava falando até agora, que as pessoas às vezes não percebem o quanto é grave. Uma coisa é você falar, outra coisa é a pessoa ver. Mas já viram. Mas não, eu não me preocuparia com isso. Tentar esconder. Sim. Ou tentar... Tipo, a vergonha, beleza, faz parte. E outra coisa, essa história de vergonha tem que acabar. Tem que acabar isso daí. Porque assim, ó, cara, 10% da população tem alcoolismo. Isso é super comum. Você só não vê mais alcoolista porque tá todo mundo com vergonha. E daí, quanto mais vergonha fica, menos apoio recebe, menos ajuda consegue, aí vai se afastando, vai se isolando, daí as pessoas não sabem o que está acontecendo, não entendem sobre o alcoolismo, e aí vira uma bola de neve. Então, eu acho que tem que lutar contra a vergonha, sabe? Não tem que ter vergonha, não tem vergonha nenhuma. É uma doença, não tem vergonha nenhuma. É uma coisa desagradável, é desagradável, mas, poxa, ainda mais você que está lutando para não deixar isso consumir a vida de vocês, né? Tem que ter orgulho. Agora, se ele fizer uma atitude ruim, né, que seja vergonhosa para ele, né, não necessariamente é ruim. Porque isso pode ser uma coisa que aumenta a consciência de poxa, não é interessante. Ele já está nesse estágio de saber que ele precisa mudar. Só que não racional tem só. Sim, racional. É aquela coisa. Isso também. Eu quero mudar. Né? Quando tem a vontade de mudar intensa, ela aparece nas atitudes. Às vezes a pessoa nem fala. Ou às vezes a pessoa até fala o contrário. Pessoal, eu não quero parar de beber, eu adoro beber, eu quero continuar bebendo até o último dia da minha vida. Ela pode falar isso e parar de beber. Então não é isso são os comportamentos que você vai ver a diferença maior, assim. E que mais? Aí, se você deve falar com os filhos, né? Exato. Como falar com os meus filhos? Como é que você tem falado atualmente? Eu não falei, eu não parei para conversar com eles seriamente, porque eu não conseguiria falar com eles, eu não sei, eu não consigo falar com eles, é uma ferida muito dolorida, então eu tenho medo de começar e ser desastroso, assim, eles perceberem a minha fraqueza. Eu não quero que os meus filhos percebam a minha fraqueza, eu quero que eles tenham coragem
né? E para eu transmitir essa coragem para eles, eu sinto, né? Não sei se eu estou certa ou errada, que eu não posso parecer fraca, né? Eu não posso transferir para eles essa insegurança, né? Porque é uma insegurança. Eu não sei quando que isso vai acontecer, já são muitos anos, dando morro em ponta de faca. E agora eu acho que por isso eu nunca conversei seriamente com todos eles, sabe? E hoje eu sinto que eu já deveria ter chamado para eles para conversar, né, claramente, porque eu acho que agora também eles têm mais maturidade, de repente, para começar a entender. Acho que quando eles eram crianças eles não tinham, eles só viam, né? Mas eu não sei se eles tinham essa maturidade, mas agora eu sinto essa necessidade de conversar com eles. Bom, Karen, não tem uma resposta única. Sim. E depende do contexto, e não tem como eu conhecer todo o contexto agora, mas vou te dar umas ideias. Claro. Você falou, e depende do contexto. Tem gente que às vezes ouve o 707, até se você for um desses que está vendo no gravado, você fica atento, hein? Que pega alguma dica que eu dou para alguém no contexto daquela pessoa, naquela situação. Pode ser que para a mesma pessoa, se a gente fosse conversar outro dia, num outro cenário, num outro contexto, a ideia fosse diferente. Então tem que entender a lógica por trás, que é importante. Que olha só, você falou que ele já fala que quer parar de beber. Sim. Beleza. Então por que é você que tem que falar com os filhos? Adorei. Sabe por quê? Porque isso aí pode ir gerando micro comprometimentos. Falar para os filhos é um outro nível, né? Uma coisa é eu falar para você que eu não quero mais beber, agora falar para os filhos é outro nível. Então eu tô começando. Você não quer falar? Por quê? Qual a razão que tem isso aí? Tá entendendo? Prometer sem cumprir, né? Você não precisa se encurralar. A sua posição não é para se encurralar. Se você se encurralar, você vai perder. Você entendeu? O papel é articular, articular. Foco no que eu tenho controle e o seu papel não é resolver tudo. O meu também não é. Se eu fizer isso, as pessoas não têm resultado. Ou tem resultado só enquanto eu estiver falando. Por exemplo, no curso ACA, se eu ensinasse as pessoas se eu falasse para elas só o que fazer, fulano faça isso, fulano faça aquilo, elas iam ter que comprar o curso ACA todas as vezes, todo mês. Porque ela ia precisar toda vez, porque isso é Doritos. Não dá para dar Doritos para o seu filho, né? Isso não alimenta, você tem que dar comida de verdade. Qual que é o seu papel? É gerar comprometimento nele. Gerar comprometimento nele. Como é que eu posso fazer para ele sentir que o problema é dele? Ele até tem apoio, mas eu quero gerar comprometimento. Porque com comprometimento a coisa vai longe. E tem certas atitudes que mostram comprometimento. Por exemplo, essa é uma. Beleza, ele falou para você que quer parar de beber. Beleza. Deu um passo. Um passinho que não faz tanta diferença, né? Discutivelmente. Mas agora, beleza, então o que você acha de falar com os filhos? Aí dá uma oportunidade dele ter mais um comprometimento. Até que ele se comprometa com grandes estratégias. Quero tipo assim, poxa, dizer não para um amigo. Isso é um comprometimento maior. Vamos dizer assim, dizer não para o irmão. Então, quando ele estiver comprometido, ele também vai começar a entender a necessidade de mudar o jeito de se relacionar com os amigos. E é isso que tu falaste sobre eu não precisar resolver tudo. Realmente, chega um momento que eu penso também assim, poxa, mas por que eu tenho que resolver tudo? Não é só nessa questão, né? Se a gente vai viajar para um lugar ou para o outro, se a gente vai comprar isso ou aquilo, tudo eu tenho que resolver.
né? E eu reclamo disso. Assim, mas por que tu não resolve? Por que tu não tem que resolver tudo? E nessa situação das crianças, eu não tinha parado para pensar realmente nisso, né? Que ele pode resolver essa situação, né? Pode botar as cartas, né, na mesa em relação às crianças, de que ele, na verdade, como pai, ele também tem essa responsabilidade, e não é só minha. E eu achava que era só minha. Né? Eu achava que isso, eu tinha que fazer. Por isso que é importante você entender as estratégias. Né? Aí você falou assim, e tem muita gente que começa a perceber essas coisas e pensa, poxa, mas isso é difícil, né? Você contou isso no começo. E a pessoa pensa, meu Deus, então para eu lidar com isso eu vou precisar, sei lá, de uma terapia. Sim, com certeza eu preciso. E eu vou te dizer, não é que a terapia é ruim. Terapia é boa. Eu próprio sou terapeuta, né? Eu sou especialista em psicoterapias. Eu tenho especialização em psiquiatria e em psicoterapias, de vários tipos. Só que é o seguinte, a terapia é diferente de fazer quem você ama parar de beber. É um processo diferente. É como se fosse assim, um jogador de futebol. O jogador de futebol, para ele aprender, para ele ganhar o jogo, fazer academia ajuda. Mas ele tem que jogar futebol, ele tem que aprender as estratégias, ele tem que treinar futebol. Uhum. Senão o objetivo de fazer gol, o objetivo de ser um bom jogador de futebol, não vai dar muito certo. É a mesma coisa que eu digo quando vai fazer quem ama parar de beber. Terapia, vamos dizer assim, academia, beleza, ajuda, mas se você não treinar as estratégias, não treinar isso, para esse objetivo, não vai ser tão alinhado. Sim, e eu entendo isso. Eu comecei terapia na quarta-feira na semana passada, né, com uma outra psicóloga, e eu contei para ela isso que ele me falou, né, de que ele precisa de mim. E dentro de muitas coisas que eu falei, e depois no fim ela disse, Karen, isso que ele falou para ti, né, quer dizer que ele te escuta, né? Porque eu sempre pensei que ele não me escutasse, que ele não me priorizasse, né? E ela disse, não, ele está querendo dizer não só que precisa de ti, mas que ele te escuta. Isso, né, me deu um ânimo, né? Porque eu achava que ele não me ouvia. Mas eu consegui entender que realmente ele me ouve, né? Só não sei se ele consegue agir, ele não consegue agir, mas sim que ele me ouve. Só que ao mesmo tempo eu percebia nela que ela não tinha visto a gravidade da situação, porque ela me perguntava, mas é todo dia? E quando ele não bebe, sabe? Eu não sei se eu a julguei, mas eu não senti que ela percebeu a gravidade, sabe? Só isso. Mas, e aí eu fiquei um pouco frustrada naquela situação, mas algo de bom saiu, né? Porque é o hoje objetivo, eu sei que ele né? me ouve. É que é o objetivo. Uma terapia em geral, eu nunca vi uma terapia que fosse feita ou voltada para isso, para ensinar como fazer quem você ama parar de beber. Então, esperar isso de uma terapia, eu acho que não é... É tipo você ir na pizzaria e pedir sushi. Às vezes tem. Não, mas... Eu nunca vi, mas às vezes tem. Às vezes tem, mas eu nunca vi. Você entendeu? É uma questão só de objetivos, entendeu? De objetivos diferentes. Porque daí também você não vai desqualificar um terapeuta porque ele não está te ajudando nisso. Não é questão de desqualificar, é entender o que eu espero dali, até para não me frustrar, né? Porque é bom para mim ir e falar dos meus sentimentos, né? Que é uma bagunça, são muitos sentimentos misturados, então a minha cabeça tá uma bagunça. E é bom pôr para fora, e eu tô tomando um antidepressivo,
né, que eu também sempre relutei muito contra isso, mas agora eu tô tomando e eu percebo que eu sinto um controle emocional, e para mim isso é bom. Às vezes eu me revolto e digo, ai, não quero mais ficar tomando essas coisas. E aí eu dou umas recaídas e não é bom, né? Então aí eu começo a tomar de novo, porque preciso, né? Porque também preciso trabalhar, preciso, né, da minha família, e eu não posso ficar enfiada numa cama. Então, tem coisas que não tem como fugir. Boa. Só espero não precisar disso o resto da minha vida. Eu acho que tem a ver também com... Porque é um problema sério, né? Muito sério. Eu acho que é melhor, uma forma ideal para lidar com isso é lidar com isso. Né? Não deixar isso varrer para baixo do tapete. Sim. E é uma boa forma de não precisar ficar tomando remédio pro resto da vida também. É lidar com os problemas que aparecem da melhor forma possível. Eu sinto que realmente parece que eu tenho um objetivo, eu consigo ver, sabe, que tem uma solução, né? Porque eu estava realmente muito, muito perdida, e acaba, assim, eu me enfiei num problema, nos meus problemas, né, na minha cabeça, que virou uma bagunça, e é difícil de ver a solução, né, quando a gente está olhando para baixo para os problemas, é realmente muito difícil de ver, né, mas eu espero realmente que isso acabe, né, que isso mude, né, e não sei se em um ano, né, eu espero que resolver isso em um mês. Já vi. Eu já vi. Uhum. Não é fácil isso em um mês. Uhum. É bem trabalhoso. Eu até digo o seguinte, ó, é possível em um mês? Mas faz o teu melhor. Faz o teu melhor e foca no teu melhor. Não foca na grama do vizinho. Já vi gente fazer em um mês. Mas fazer tá bom. Né? Não precisa demorar um ano. É muito. Um ano é demais. É uma esperança. Mas é legal perceber que é o seguinte, é que fazendo a coisa certa, né? Aí passa a ter a oportunidade que isso aconteça em menos tempo, né? Amém. Então tá, Karen, foi um prazer conversar contigo. Prazer foi meu, doutor. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tô ansiosa, não vejo a hora. Tô esperando que essa semana passe bem rápido, porque eu já estou muito curiosa e quero começar. Realmente, eu sei que a ansiedade não é bom, né? Mas eu quero muito conhecer quais são essas estratégias, porque as minhas não funcionaram. Que legal, você vai ter oportunidade. Então tá, bom dia para ti. Bom dia, obrigada. Tchau. Então vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau.